tribuna para defender esse que é talvez um dos mais importantes projetos de transparência para o nosso município. O que ocorre? Há hoje a possibilidade do município apresentar a empreendedores, aos contribuintes, determinadas medidas mitigatórias, medidas compensatórias, termos de ajuste de conduta. O que acontece? Para explicar, por exemplo, a hoje tão famosa obra do calçadão. Muito se fala que não vai sair nenhum real de recurso público. Mas não vai sair nenhum real de recurso público por quê? Porque alguém se dispôs a ir lá e investir? Não. Porque alguém, uma empresa, assinou um contrato, um instrumento, em que se compromete a realizar aquela obra, tendo em vistas alguma medida mitigatória, alguma medida compensatória, junto à municipalidade. Mas o que acontece com esses documentos, com esses instrumentos? Diferentemente dos contratos, diferentemente dos convênios, aos quais, quando assinados e firmados, são encaminhados para essa casa e são lidos aqui em sessão plenária e, portanto, submetidos à fiscalização do Parlamento, todos esses outros instrumentos, ora chamados de termo de ajuste de conduta, ora chamados de termo de compromisso, ora feitos com empreendedores, ora feitos com contribuintes, não chegam ao conhecimento desta casa. E, portanto, fica impossível de fazer qualquer tipo de fiscalização. Mas esse não é o único motivo. Há um outro, tão importante quanto, para o convencimento, que é a linearidade nas exigências feitas pelo Executivo. Porque da maneira como temos hoje, pode ocorrer de que determinado empreendimento, fala assim, nós vamos aprovar teu empreendimento, mas terás que fazer uma praça, terás que reformar uma praça. E outro empreendimento similar pode ter exigência de arrumar 2 praças, para ser matemático. E nós não temos sequer a possibilidade de fazer esse tipo de comparativo, de verificar se o Executivo, as opções do Executivo estão sendo acertadas. Então, da mesma forma que essa casa já aprovou um importante projeto que trata da transparência do funcionamento dos conselhos municipais, é de fundamental importância que estes instrumentos, e repito, eu os chamo de instrumentos porque são denominados de forma distinta a cada vez. Então, senhores, eu estou aqui a título exemplificativo. Há um termo de ajuste de conduta, por exemplo, que através do pedido de informação nos foi concedido pelo Executivo, mas que não estava disponível entre o município e uma empresa para reforma do calçadão. Ato contínuo, houve outro instrumento com o mesmo objeto e de nome diferente. Então, senhor presidente, é muito importante garantir a transparência. Vereador Werner Hempel. Vereador Blattes, existe um termo na política urbana chamado outorga onerosa, que também foi cunhado em outras cidades como solo criado. Por exemplo, o Shopping das Dores tem uma altura superior ao que deveria ter naquela região da cidade.
para que o Shopping das Dores pudesse ter aquela altura, que não era permitida pelo plano diretor, e aquele empreendimento se comprometeu em resolver a questão do trevo das Dores, da rótula das Dores, né? Ou seja, essas questões, como Vossa Excelência coloca, são importantes de serem informadas para o Parlamento, porque na medida que isso acontece, nós podemos ver com os nossos próprios olhos e podemos ir atrás para ver, inclusive, independentemente de qual administração esteja no comando da prefeitura, se foi razoável ou não. Numa dessas, o termo de ajuste de conduta, a outorga, é insignificante diante do ganho que teve para fazer aquilo. Porque na medida que o prédio cresceu mais lá, adensou mais o trânsito naquela região, trouxe problemas que precisam ser corrigidos. Então nós precisamos saber se foi suficiente ou não. Então, nesse sentido, eu achei muito interessante o projeto de lei que Vossa Excelência está apresentando. Muito obrigado, vereador Werner Hempel. Eu só justifico aqui essa amplitude, essa elasticidade utilizada, não falando de termo de ajuste de conduta, de termo de compromisso, justamente porque assim tem sido no município. Quer dizer, as mesmas exigências feitas, ora a empreendedores e ora a contribuintes, não há critérios. E isso gera uma incerteza. E quando faço uma apresentação de um projeto dessa natureza, hoje, estando numa bancada de oposição, faço tentando vislumbrar qual a possibilidade na alternância de poder. Porque não pode critérios objetivos serem completamente discricionários pela administração pública. Não pode o Poder Executivo, para aprovar, seja a construção de um edifício, de um loteamento, ou de uma obra de qualquer natureza, ter exigência distinta para empreendedores ou contribuintes distintos. A regra do município é uma só, e ela deve abranger a todos que aqui desejam empreender. Então eu imagino que uma legislação dessa natureza nos dará condições, não só a Câmara Municipal de Vereadores, mas a comunidade de Santa Maria, para que acompanhe, de fato, estas ferramentas utilizadas pelo poder público para garantir o desenvolvimento. Nesse sentido, senhor presidente, peço aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, o voto favorável para que dentro em breve tenhamos a realidade de uma nova legislação em Santa Maria que garanta mais transparência. Muito obrigado.